poderia estar em qualquer outro lugar, mas tu agora me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tu agora me atraiu. Tua presença me atraiu. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro. Amém. Vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Hoje é o dia 19 de julho de 2023. Vamos começar com a nossa oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, esteja presente, Senhor, aqui neste momento. Que o Senhor fale através de minhas palavras, para que seja visto através de mim a Tua imagem, a Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, da nossa pequenez, e nos dê um coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Que os nossos joelhos consigam ir mais longe do que os nossos pés, e que a Tua palavra nos guie no caminho da verdade, da salvação e da vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem promessas de vida eterna para mim, para minha família, para todos que estão assistindo esse vídeo, e para a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, hoje, para que nós possamos levar a Tua palavra a todas as nações, para todas as sociedades. E que assim seja, Senhor, conforme a Tua vontade hoje e sempre. Amém. Vamos dar início com a primeira leitura, Continuando as leituras do dia 17 e do dia 18, vamos seguir com a leitura do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6 e de 9 a 12. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia, o rebanho deserto adentrou e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: Vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Não te aproximes, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Mas vai, eu te envio ao faraó, para que faça sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os filhos de Israel do Egito? Deus lhe disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tiveres tirado do Egito o povo, vós servireis a Deus sobre esta montanha. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 102. O Senhor é indulgente, é favorável. A resposta é Salmo 8. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia.
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, é nítido que hoje a leitura refere-se aos escolhidos improváveis, né? Moisés era um improvável. Afinal de contas, apesar de ele ser hebreu, ele não foi criado como hebreu, né? Moisés foi criado como um filho do faraó. Ele foi criado dentro da casa do faraó. Ele recebeu princípios pagãos, né? Porque o reino egípcio era um reino pagão. E mesmo assim, mesmo ele tendo sido o único hebreu criado fora da aldeia dos hebreus, fora dos princípios e valores do povo de Deus, ainda assim Deus se revelou a Moisés. Foi Moisés quem viu a sarça queimando sem se consumir, né? Foi a Moisés que Deus deu o poder de livrar o povo hebreu da escravidão do Egito. E no Evangelho a gente vê Jesus proclamando a Deus, né, e dizendo que Deus escondeu a tua revelação, a tua palavra aos sábios e a revelou aos pequeninos, né, aos improváveis. Afinal de contas, o que bom viria de Belém? O que bom poderia ter vindo de Belém? E veio Jesus, o Messias, né? Ele que nasceu de uma família pobre, de uma mulher virgem, que não era casada ainda, né? Foi adotado por um carpinteiro, cresceu em uma vila pobre, sem muito luxo, e ele era o Messias, ele era o Verbo encarnado. Jesus era um improvável, à vista dos religiosos da época, né, os fariseus. Ele era um improvável. E tudo aquilo que rodeava Jesus era feito de improváveis, de pequeninos, né? Pedro, o discípulo amado, era um pescador pobre que devia muito dinheiro ao governo da época, né? Ele não tinha nada, basicamente, se dizer. Ele era um pescador. Ele pescava e vendia para poder comer naquele dia. E ele foi o discípulo amado de Jesus. Mateus, quem escreveu essa passagem, Mateus era um cobrador de impostos, era um odiado pelos judeus, né? Ele era um judeu, mas ele foi trabalhar pro reino, pro governo da época como cobrador de imposto. E o cobrador de imposto naquela época era uma pessoa odiada pelos judeus, né? Porque era uma pessoa que fazia algo errado, que cobrava um dinheiro que não tinha precedente ele fazer aquilo, né? Bem dizer, o governo roubava do povo judeu, principalmente do povo judeu, né? Que era o povo mais pobre. E o Mateus estava ali na linha de frente, recolhendo o dinheiro dessa galera. Então ele era odiado pelos judeus. Ele era descomungado, assim, né? Ele nem era considerado como judeu, como o povo prometido, né? Vamos dizer assim. E ele foi o discípulo que primeiro escreveu
o Evangelho, né? Que começou a escrever sobre o Evangelho de Jesus. E tantos outros, né? Um que era guerreiro, matava pessoas. O outro, Maria Madalena, que era uma prostituta, né? Então, assim, Jesus era cercado de improváveis. E esses são os escolhidos de Deus. E o que isso nos traz para hoje, para nossa vivência agora, né? De quanto julgamento a gente faz às pessoas que são visivelmente pessoas do mundo, vamos dizer assim, né? Pessoas que não seguem a palavra, que não vivem o cristianismo. E que, como se de repente, aos nossos olhos, começassem a falar de Deus, a pregar a palavra. E o que nós fazemos com essas pessoas? Nós julgamos essas pessoas. Quem é essa para estar falando isso, né? Nem sabe do que está falando. Olha que pessoa descabida. E, na verdade, Deus nos convida a acolher essas pessoas. Que nós podemos ouvir, né? Que nós tenhamos a iniciativa de ouvir e acolher essas pessoas. Porque o reino de Deus não escolhe os capacitados, né? Deus capacita os seus escolhidos. Então, independente de quem seja, se essa pessoa estiver verdadeiramente aberta à palavra de Deus e à conversão, pode ter certeza que essa pessoa é um escolhido, né? E que ela vai ser julgada porque Jesus foi julgado, né? Pior do que todo mundo, Jesus foi atormentado 40 dias no deserto, foi traído, foi preso, condenado, torturado, crucificado e morto por ser um improvável que pregava a palavra de Deus. Não tinha crime nenhum, não tinha pecado nenhum, mas ele foi o mais julgado da história por ser um improvável que pregava a palavra de Deus, que levava o reino de Deus aos improváveis, né? Então, acho que o que a palavra nos traz hoje é nos colocar nesse lugar de não sermos julgadores, mas sermos acolhedores de todas aquelas pessoas que estão dispostas verdadeiramente a estudar, acolher, aprender e pregar a palavra de Deus, né? Porque são dessas pessoas, o reino de Deus são dessas pessoas, né? São os escolhidos que Deus capacitou para que chocassem o mundo, realmente, né? Para que chocassem as pessoas. Porque qualquer santo que, vamos dizer assim, nasceu santo, nasceu cristão, falar da palavra de Deus causa um impacto, sim, mas não tanto quanto uma pessoa improvável. Uma pessoa que nunca viveu o evangelho, que era uma pessoa que se agradava das coisas do mundo e de repente se converte e começa a falar do reino de Deus. Essas pessoas chocam as outras pessoas. Essas pessoas chamam a atenção para si quando começam a falar do reino de Deus, por receberem tantos julgamentos. E acho que é realmente essa a intenção, né? Na verdade, chamarem a atenção para si, não, né? Elas chamam a atenção para o que elas estão falando, porque elas estão pregando, porque elas estão fazendo. Então, seja um acolhedor dessas pessoas que verdadeiramente se convertem para fazerem parte do reino e transmitirem a palavra às outras pessoas, né? Há muitos se falam que o Brasil é uma nação de avivamento, que estamos à beira de um avivamento, que a igreja de Deus no Brasil está renascendo e que novos profetas estão se levantando, estão se descobrindo. Então, este é o momento de improváveis aparecerem, né? De pessoas que a gente nunca imaginou que fariam parte do reino, que levantariam a sua voz para profetizar a palavra de Deus,
Nesse momento de avivamento, essas pessoas vão aparecer. Pode ter certeza disso, que essas pessoas vão aparecer. E elas merecem ser acolhidas, respeitadas e ouvidas, e não julgadas, né? É óbvio que elas vão ser julgadas, principalmente pelo mundo, né? O lugar da onde elas saíram, elas vão ser julgadas. Mas nós cristãos temos o dever de, a exemplo de Jesus, acolher essas pessoas, não julgá-las, não crucificá-las. É isso. Acho que essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Amém? A paz de Jesus, o amor de Maria e até amanhã.